My name is Kenneth Rideout, and I have been preaching for 62 years. Meu nome é Ken Rideout e eu tenho sido pregador do Evangelho há 62 anos. And when I was 27, I had 4 children, Quando eu estava com 27 anos, eu já tinha 4 filhos and I was preaching in Miami, Florida. e eu estava pregando na cidade de Miami, na Flórida. And the Lord called me to go to Thailand. E o Senhor me chamou para que eu fosse para a Tailândia. And I stayed there for 44 years. E eu fiquei na Tailândia durante 44 anos. And so I preached in Singapore Então eu preguei na Singapura, and in Taipei, e preguei na China, em Taipei, Hong Kong, em Hong Kong and Beijing, China. e em Beijing, na China. And so in these places I helped in building churches and confirming and strengthening churches. Então eu ajudei a plantar igrejas e também a ajudar igrejas a se fortalecerem e a crescerem nesses países. And so I'm going to tell a story when I went into China. Eu vou contar para vocês uma história sobre o que aconteceu quando eu fui à China. I had been in Thailand for 22 years at the time. Naquela altura, quando isso aconteceu, eu já estava na Tailândia faziam 22 anos. And so Mao Zedong, who established communism in China, E Mao Tse-tung havia estabelecido o comunismo na China. he had died, and you had a whole new regime. A fellow by the name of Deng Xiaoping took over China. E ele morreu naquela ocasião e um novo regime político tomou conta, liderado por Deng Xiaoping. And so he wanted to open it up to the West, and he wanted his professional people to be educated, and so they needed to learn English. E esse novo líder, não é, ele queria abrir a China para o Ocidente e ele sentia que as pessoas, os profissionais, precisavam aprender inglês. And my wife and I were studying Mandarin at the University of Singapore at the time. E Mandarin Chinese. a minha esposa e eu estávamos aprendendo a língua chinesa mandarim, que é uma das palavras na China. Where were you studying it? In Singapore. Em Singapura, para poder ir para a China. And so I will skip how we got there, but it was a beautiful miracle that God picked us up and put me in the Beijing Medical University. E eu vou pular um pouco da história, mas foi um milagre a forma como Deus nos tirou e nos levou até a China, dentro de uma universidade, a Medical University? In the Medical University. Na Universidade de Medicina da China. I had been called to go there and teach 50 doctors, heart surgeons. E eu fui chamado então a ser professor, to teach English. Teach English. Eu fui chamado então para ser professor de inglês para 50 professores, 50 cardiologistas. And so these are atheists. E veja, eram ateístas, eram ateus, They've never heard the gospel before, nunca tinham ouvido o evangelho antes, and they are scientists. eram todos cientistas, These are the finest medical profession in the heart surgery that China had. eram os melhores cardiologistas de toda a China, as pessoas para quem eu estava dando aula. They were not students, they ran from 62 years down to 32. Eles não eram alunos, não, eles eram todos profissionais. A idade deles variava de 32 anos de idade até 62 anos de idade. And so, whenever I began to teach them about Jesus, this was very new to them. E quando eu aproveitando as aulas, não é, começava a ensinar a eles a respeito de Jesus, era algo completamente novo para eles. So they don't believe in God, Vejam, eles não criam em they Deus, don't believe in Jesus, eles não acreditavam em Jesus, and they do not believe in the Bible. e eles não acreditavam em nada da Bíblia. They're atheists, Vejam, eram ateus, they're scientists. cientistas. But the 22 years in Thailand, I was teaching Buddhists, and they are atheists. E durante 22 anos, aqueles 22 anos que eu passei na Tailândia, eu trabalhei com os budistas, que também são ateus de certa forma. And they believe in Buddha Eles acreditam em Buda and not in Jesus. e não em Jesus. And they do not believe in the Bible. E não acreditam na Bíblia também. And so Buddha taught, one of his famous sermons was that if someone comes to you and say that they are
being sent by God, E or Bu- they're preaching the words of God, E Buda ensinou num dos seus famosos sermões, né, que, dizendo aos seus seguidores, se alguém chegar até você dizendo que foi enviado por Deus, ou que tem uma mensagem de Deus, or if they bring a book saying it is the Word of God, ou se eles trouxerem Don't believe um livro dizendo essa é a palavra de Deus, não creiam nessas pessoas. so immediately you're at a disadvantage. Então, imediatamente ao chegar a falar com aqueles budistas, você já entrava numa situação de desvantagem. And after many years of trying to see how I could break through this resentment, or this rejection, was not easy. E depois de muitos anos pensando como é que eu posso vencer essa resistência, essa rejeição, porque aquilo era algo muito difícil de ser quebrado, rompido. Because I always used the Bible to prove what I was saying. Porque eu sempre usava a Bíblia para provar o que eu tinha para dizer. So I want to, at this presentation, I want to try to help you to understand how God, through the Holy Spirit, confirms His truth to the human heart. Então eu quero, nessa apresentação que eu estou fazendo para vocês, o que eu quero deixar claro é como Deus, através do seu Espírito, como Ele confirma a sua verdade ao coração humano. And so, as I witnessed to these men, these doctors, they asked me, how are you going to prove God? Então, quando eu testemunhava para aqueles homens, aqueles médicos todos, a pergunta deles para mim era a seguinte: como é que você vai provar a existência de Deus? So I said, you don't prove God, you know God. E eu disse a eles, não é possível provar a existência de Deus. Tem- Você pode conhecer Deus. Things in the physical dimension, you prove with physical tools like chemistry, or by measurements, or weight, or heat. As coisas no mundo material, você prova a existência delas através de instrumentos científicos, né? Pela química, pelo peso, pela molécula, estrutura, etc. e tal. But things of the Spirit, God's Spirit bears witness with your spirit that is true. Mas as coisas do Espírito, para você saber que elas são reais, você precisa ter o testemunho do Espírito, testemunhando ao teu Espírito que elas são verdadeiras. So they just looked at me, E eles olharam para mim como se eu estivesse falando uma coisa estranha. and they said, well, we don't understand what you're E saying. eles falaram, nós não entendemos nada do que você está falando. I said, all right, you tell me. E eu disse, tudo bem, agora é a vez de vocês. So you in the audience, you just pretend right now that you are those Chinese doctors. Vocês aí que estão ouvindo essa mensagem, faça de conta que você é um daqueles médicos, daqueles médicos So I chineses. asked them, should you lie, steal, cheat, murder me, and take my wife and my little daughter and rape them? A pergunta que eu faço para vocês, será que seria correto, ou você deveria então me matar, roubar, tirar minha filha, minha esposa de mim e abusar delas? And they said, no. E eles disseram, claro que não, isso seria uma coisa errada. I went around the class. Each person said no. E eu fui perguntando a cada um, seria correto fazer isso? E todos eles disseram não. Now you be them. You answer the same way? Agora, você, sendo um deles, você responderia da mesma forma? And then I asked them, E aí eu perguntei para eles, are you sure? você tem certeza disso? And they all said, yes, we're sure. E todos eles falaram, sim, nós temos certeza. And I said, prove it. Eu falei, então prova isso. They just stared at me. E eles simplesmente ficaram olhando para mim com olhos arregalados. I said, you don't have to prove it. Eu falei, você não precisa provar isso, You reach precisa. down into the very center of your heart Você foi lá no centro do seu coração and you speak a truth that you know. e você falou de uma verdade que você sabe porque você a conhece. The truth does not need proving, A verdade não precisa ser provada. but God will bear witness by His Spirit that the truth is the truth. Mas Deus vai testemunhar no teu espírito que a verdade é a verdade. So let me say something. Deixa eu dizer algo para você. During this talk, Durante esse if I say ensino, anything that is not true to you, se eu falar qualquer coisa que não é verdade para você, forget it, it's not important. esqueça, não tem importância alguma. I heard Norman Grubb say that the first time. Eu ouvi uma pessoa chamada Norman Grubb dizendo isso pela primeira vez. And so I went on and I asked them. E aí eu continuei falando com aqueles chineses e perguntei a eles. I said, so let me ask you, if I loved you like this, and I put up the cross, but I knew they did not understand what I meant by the cross.
Eu perguntei a eles, eu fiz um sinal assim na cruz e disse, se eu amasse vocês dessa maneira, mas sabendo que eles não entenderiam o que seria essa coisa da cruz. So I knew it was important to define to them the kind of love that I was talking about. Porque, na verdade, o que eu estava tentando fazer naquele momento era definir para eles o tipo de amor do qual eu estava falando. I mean, my life is yours. O que eu queria dizer para eles era o seguinte, a minha vida sendo deles. I live for you. I'll give you the most beautiful, wonderful life I can give you, all that you may have life and have it abundantly. Eu queria que eles entendessem que isso tinha a ver com o fato de eu querer que eu viveria a minha vida em função deles, para que eles pudessem experimentar uma vida abundante. So if I loved you like that, Então eu perguntei para eles, se eu amasse vocês now you be dessa them. maneira, You be the doctors. vocês imaginem que vocês são os médicos agora. I said, if I loved you like that, would I lie, steal, cheat, and murder you? E se eu amasse vocês dessa maneira, querendo o melhor para vocês, vocês acham que eu mentiria para vocês? Vocês acham que eu iria roubar vocês ou tentar enganar vocês? And they said, no. E eles disseram, não. And I went around the class. They all said no. E eu perguntei a cada um naquela sala e todos disseram, não. I said, are you sure? E eu disse, vocês têm certeza? And they said, yes, we're sure. E eles disseram, sim, temos certeza. And I said, prove it. Então eu disse, provem. Silence. Novamente, silêncio. I said, you don't have to prove it, you know it. Eu disse, está vendo? Vocês não precisam provar, vocês sabem isso, vocês têm certeza disso no coração. Jesus came and said, I came to glorify the Father. Jesus veio e ele disse que ele havia vindo para glorificar o Pai. He said, if you see me, you see the Father. Ele disse, quem vê a mim, vê ao Pai. The way he lived, A forma como ele viveu, the way he treated the poor, a forma como ele tratou os pobres, men and women, os homens e as mulheres, the sick, the lame, the leper, os doentes, os paralíticos, os leprosos, the high and the noble, aqueles em altos cargos e one and nobres, all. todos eles. He showed this kind of love towards them. Ele mostrou este tipo de amor para cada um deles. And he said, if you see me, E ele disse, se vocês verem a mim, you see the heart and the character of God. vocês veem também o coração e o caráter de Deus. And in me, I came to glorify the Father. E em mim, o motivo da minha vinda foi glorificar o Pai através da minha vida. And so that God loves the world. E é por isso que a palavra afirma que Deus ama o mundo. The Father in heaven loves the world O Pai que está no céu ama o mundo. enough to die for it. Ama tanto a ponto de morrer na cruz por esse mundo. That's the love that we're talking about. É este tipo de amor que nós estamos falando. And so I asked them, this is something that you don't have to prove. Aí eu voltei, né, continuando falando com os médicos chineses, eu disse, este é um tipo de amor que você não precisa provar. Love will not envy. O amor não é invejoso. It will not be jealous. O amor não é ciumento. It will not be murderous. It won't steal. It won't hurt. O amor não mata, não rouba, não machuca. Love is kind O amor é gentil and forgiving e and merciful. perdoa, misericordioso. These atheists, these doctors, they knew that. E aqueles ateus, aqueles médicos cientistas, sabiam do que eu estava falando. I did not teach them. Eu não ensinei a eles. It was what they already knew, Era algo que eles já conheciam. just as you already know it. Assim como você também já conhece. So I said, from now on, whenever we speak of truth, Então eu disse para eles, a partir de agora, toda vez que nós falamos da verdade, we're not speaking of what? nós não estamos falando de uma coisa, We're speaking of who? nós estamos falando de uma pessoa. Jesus said, I am the truth. Jesus disse, eu sou a verdade. It's not the what, Não é uma coisa, it's the who. é uma pessoa. And so I asked this question because the atheist has difficulty with this. Eu faço essa pergunta porque os ateus têm muita dificuldade com essa questão. In India, they all believe in God, Na Índia, por exemplo, todos eles acreditam em Deus. but they do not believe in this kind of love Mas eles não acreditam neste tipo de amor. seen in Jesus. Este amor que é visto em Jesus. They believe in the law of karma. Eles acreditam no amor ou nas leis envolvidas no karma. And karma is defined as human action. E karma é definido como ação humana. So all the religions of the world, Então todas as religiões do mundo, with the exception of Jesus, com exceção de Jesus,
teach that you are saved by the law of karma. Todas elas ensinam que você é salvo pela lei do karma. You're saved by your works, Você é salvo pelas suas obras, by your actions, pelas suas ações, by your goodness. pela sua bondade. It's all up to you, Tudo depende de você, because law is operating on your karma, porque a lei opera sobre o seu karma, on your work. na sua obra. So with these doctors, I knew they were atheists. Então eu sabia que aqueles doutores chineses eram ateus, I said, everywhere I've been, e eu disse a eles, olha, em todos os lugares que eu já estive, I've been to Japan, Korea, já estive no Japão, na Coreia, Singapore, Philippines, Singapura, Filipinas, India. na Índia, I've been all over Asia. eu já estive em todas as partes da Ásia. And wherever you go, they all know this. Even little children. When I go into a village, get the little children. You get your children together. Go into a village and preach and just get the children together and ask them these same questions, and the children answer the identical same Então, way. em todos os lugares que eu estive, não importa onde seja, nos vilarejos, nas cidades, adultos, jovens, crianças, reúna suas crianças, faça essas mesmas perguntas. Todas as pessoas sabem isso, conhecem essa verdade. So I said to the doctors, I said, if everybody knows this, and you reach down the very core of your being, and you know that love is the thing that the world needs, I said, suppose everybody loved like that, like the cross. Aí eu perguntei então de novo para esses médicos, eu falei, se vocês concordam comigo, que vocês já conhecem isso, imagine se todas as pessoas do mundo experimentassem este amor especial. What kind of a world would it be? Que tipo de mundo o nosso mundo seria? And I couldn't get them to keep quiet. Aí eu não consegui fazer eles ficarem quietos. Man, they talked for half an hour. What a wonderful world it'd be Eles falaram maravilhas de como seria esse mundo se todos nós tivéssemos este tipo de amor. if everybody loved like that. Se todas as pessoas do mundo amassem dessa forma, It's a- como eu havia descrito. It's a truth we know. É uma verdade que todos nós sabemos instintivamente dentro de nós. So if we preach Jesus Christ, Então, se nós pregarmos Jesus Cristo, that is the totality of what we're talking. então vai ser então a totalidade de tudo aquilo que nós falamos. For he said, I came to glorify the Father. Porque ele disse, eu vim para glorificar o Pai. If you see me, you see the Father. Se você ver a mim, você vê o Pai. And the Father is love. E o Pai é amor. God is love. Deus é amor. So from that, I told them. E a partir disso, então, a partir dessa discussão, eu disse a eles. So everybody knows it. Então todos vocês aqui sabem, conhecem tudo isso. And we know it's what the world needs. E nós sabemos que é isso que o mundo precisa. So is it so strange to say that our Maker is love? Será que é algo tão estranho assim dizer que o nosso Criador é amor? So when I hear someone say that God is love, I know he's telling the truth. Então quando eu ouço alguém dizer que Deus é amor, eu sei que é algo verdadeiro. Now notice what I did. Perceba o que eu acabei de falar. Perceba o que eu acabei de fazer. I did not use the Bible. Eu não usei a Bíblia nenhuma só vez. I just began to tell truth. Eu simplesmente comecei a compartilhar verdade com eles. The truth is that which God, by His Spirit, verifies to the human heart is His heart. Então, a verdade é aquilo que Deus, pelo seu Espírito, Ele confirma no coração humano como sendo a verdade. Now, how has God done this? Agora, como é que Deus faz isso? Now, without using the Bible as proof, Agora, veja, sem usarmos a Bíblia como prova de tudo isso, I'm learning what I've learned from reading the Bible. eu estou aprendendo tudo que eu aprendi, é claro, a partir da leitura da Bíblia. But when I hold this up to the communists of China or to Thailand and to the Buddhists and I say, now this is God's Word, they don't know. That's a formidable book. There's a lot of reading here. Agora, quando eu pego esse livro e mostro para um comunista, ou na China, ou na Tailândia, ou um ateu, para eles olham isso aqui, puxa, é um livro fantástico e tal, muita leitura aqui, mas eles não sabem o que é isso. So remember this. Agora, lembre-se disso. In Acts 2, we read the story how that the Holy Spirit fell upon those first Christians. No capítulo 2 do livro de Atos, nós lemos como o Espírito Santo veio sobre aqueles primeiros cristãos que haviam ali. What Jesus had done is gave them a promise. O que Jesus havia feito, antes de morrer, Ele havia dado a eles, ou melhor, antes de subir aos céus, Ele havia dado a eles uma promessa.
In John 14:26. Em João 14, versículo 26. John 15:26 and 27. Em João 15, 26 e 27. In John 16:13. Em João 16, versículo 13. We have this promise that Jesus gave. Nós temos a promessa que Jesus deu a eles. He said, I will give you the Holy Spirit of truth. E ele disse, eu lhes darei a vocês o Espírito Santo da verdade. He will bear witness to me. Ele vai testemunhar de mim. He will guide you into all the truth. E ele guiará vocês em toda a verdade. He will bring to your remembrance all that I've taught. E ele trará à lembrança de vocês tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Now, when I was a young boy in college and university, quando eu era um jovem na faculdade, na universidade, my teachers taught me that that was only for the 12 apostles. Alguns professores meus ensinaram que essa promessa que eu acabei de dizer, ela era válida apenas para aqueles 12 apóstolos. But then one day I was reading in 1 John, mas certo dia eu estava lendo em 1 João capítulo 2, verse 20 and verse 27. Versículo 20. Verse 20 and verse 27. Versículo 20 e versículo 27. Now this is the epistle of John, 1 John. Essa é a carta de 1 João. And the same writer, John, e o mesmo escritor, o apóstolo says João, this. He says, you have no need for anyone to teach you the truth, for you know the truth, for you've been anointed of the Holy One, and He teaches you all things. Então o apóstolo João diz aqui, vocês não precisam que ninguém ensine a verdade para vocês, porque vocês já sabem a verdade, porque vocês foram ungidos com o Espírito Santo que ensina a verdade para vocês. So here the anointing, the Holy Spirit, would teach us all things. E aqui está então essa unção do Espírito Santo que nos ensinaria todas as coisas. But at this time, 1 John, when it was written, the apostles were all dead, except for John. Agora, quando essa carta, não é, essa epístola de 1 João foi escrita, todos os outros apóstolos já estavam mortos. O único que ainda estava vivo era João. So here, the promise of the Holy Spirit is given to every child. Então, o que significa isso? O importante lembrar aqui é que essa promessa do Espírito Santo não era só para os apóstolos, era para todos nós. So Jesus said, when you're born of the Spirit, então Jesus diz, quando vocês nascerem do Espírito, we are led by the Spirit, we're taught by the Spirit. Quando nós nascemos do Espírito, nós somos guiados pelo Espírito nós somos ensinados pelo Espírito. So let me see if I can't explain how this happens. Então deixa eu ver se eu consigo explicar para você como é que isso acontece. When you read Genesis 1, quando você lê o capítulo 1 de Gênesis, 26 and 27, versículos 26 e 27, God said, let us create man in our image, and in the image of him created he him. Quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, e Ele fez, e Deus criou o homem à sua imagem. So God has created man in his image. Então Deus criou o homem à sua imagem. And then you come to chapter 2 of Genesis. Aí quando você chega no capítulo 2 de It Gênesis, says, and the Lord God formed man from the dust of the ground, aí diz que o Senhor Deus criou o homem do pó da terra, and breathed into his nostrils e soprou nas suas narinas the breath of life, o sopro de vida, and man became a living soul. e o homem se tornou alma vivente. And so, when we see a man, Então quando nós vemos um ser humano, if we see a Hindu, se eu ver um hinduísta, or a Buddhist, ou um budista, or those Chinese doctors that are atheist, ou aqueles médicos chineses, no matter where I go, não importa onde quer que eu vá, I know that the person that I'm talking to, like you, eu sei que a pessoa com quem eu estou falando, exatamente como você, that you have the image of God stamped in your heart, que você tem a imagem de Deus carimbada, impressa no teu coração, you have His breath, você tem o seu sopro de vida, you have His life, você tem a sua vida, you have His Spirit, você tem o seu espírito, you are a living soul made in God's image. você é uma alma vivente criada à imagem de Deus. And hence we find that He called them children of God. E aí nós vemos que Deus os chama de filhos de Deus. So, when I sit before a Buddhist priest, Então quando eu me sento junto com um sacerdote budista, or a Hindu priest, ou um sacerdote hinduísta, or these heart surgeons there in China, ou aqueles cardiologistas lá na China, what is going to prove the gospel to be true? o que é que vai provar a essas pessoas que o Evangelho é verdadeiro?
It's Christ in them, the hope of glory. É Cristo neles a esperança da glória. When you turn to Colossians 1, Quando você abre sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, verse 15 and verse 27, versículos 15 e 27, Paul says Paulo diz o seguinte, that Christ is the very image of God. que Cristo é a própria imagem de Deus. And then he goes on down and he says, Christ in you, E ele diz o seguinte, Cristo em você, the hope of glory. a esperança da glória. So when you meet a man, he has God's image, Então quando você encontra um ser humano, ele tem a God's- imagem de Deus, God's life, ele tem a vida de Deus, God's breath. o sopro de Deus, He has Christ in his heart. ele tem Cristo no seu coração. And then the Apostle Paul in Romans 2, E aí o apóstolo Paulo, em Romanos 2, verse 14 versículo through 14 16, até o 16, he says, what about all the Gentile world who does not have the law of Moses, the Old Testament books? e todo mundo dos gentios, todas essas pessoas que são gentios, que não tem a lei de Moisés, que não tem os livros da lei. Paul says there's no problem. E Paulo diz, mas não há problema algum, For God has written his law porque Deus já escreveu a sua lei by nature pela natureza in their hearts, em seus corações, so that they may know para que eles saibam their conscience accusing or else excusing them in the day of judgment, a sua consciência, ou vai acusar ou vai justificá-los no dia de in which julgamento, he will judge the world through Jesus Christ. naquele dia em que ele vai julgar o mundo por meio de Cristo Jesus. So when you meet a man Então quando você se encontra com uma pessoa and you're going to preach the gospel, e você vai pregar o evangelho para aquela pessoa, Paul says the very image of God is Jesus Christ. ele diz que a própria imagem de Deus é o Senhor Jesus Cristo. And when you talk to a man, E quando você fala com um ser humano, you find that the gospel corresponds to the truth that God has written in the human heart. você vai descobrir que a mensagem do evangelho, ela tem uma correspondência com a verdade que já está dentro do coração daquela pessoa. So Jesus said, if you see me, you see the Father. Então Jesus disse, se você ver a mim, você vê ao Pai. When you see Jesus, you see the definition of truth. Quando você vê Jesus, você vê a definição de verdade. You see the definition of God's love. Você vê a definição do que é o amor de Deus. To see and know Jesus is to see the heart and the character of God. Ver e conhecer a Jesus é ver e conhecer o caráter, o coração de Deus. And so whenever you preach the gospel, Então sempre que você prega o evangelho, that image written in their heart, aquela imagem escrita no coração which is deles, Jesus Christ, que é Jesus Cristo, that breath that's there, é aquela respiração spirit que está that's lá, there, aquele espírito que está that lá, law that's there, aquela lei que está lá, is Christ. isso é Cristo. And the gospel corresponds to the truth that they know they know. Então o evangelho corresponde àquela verdade que eles já conhecem. That simply is how the gospel works. É assim que o evangelho funciona. So when you preach the truth, Então quando você prega a verdade, it touches the human heart. a verdade toca o coração humano. Now let me ask this question. Agora deixa eu fazer essa pergunta para você. When God decided to make man Quando Deus decidiu criar o homem and create him in his image e criá-lo à sua imagem and write his love upon the human heart, e escrever love or laws, his love, e escrever, imprimir o seu amor no coração humano, did he know or did he not know that man could not keep it perfectly? será que Deus sabia ou não que o homem não seria capaz de manter esse amor de forma perfeita? Could man live perfectly 100% of the time and never ever sin? Será que o homem seria capaz de viver de forma perfeita 100% das vezes ou do tempo e jamais cometer pecado algum? So I asked the little Thai children this. Uma vez eu perguntei para uma criança tailandesa, fiz essa pergunta para ela. I asked these Chinese doctors that. E eu fiz a mesma pergunta àqueles médicos chineses. And these are the finest scientific minds in the medical profession in China. Agora veja, nós estamos tratando aqui das mentes mais brilhantes lá da China. And they all answered, E todos eles responderam da mesma forma. no one can love perfectly all the time. Nenhum de nós é capaz de amar de forma perfeita o tempo todo. And I asked the little children why. E eu perguntei a eles e aquelas crianças, por que não?
And the little children know why. E as criancinhas já sabiam por They quê. say, I'm not God. E elas responderam, porque eu não sou Deus. I can't be God. Eu não posso ser Deus. And when God created us and put that truth, Agora, quando Deus nos criou e colocou aquela verdade em nós, put His image and His love e colocou a sua imagem, o seu amor, and His perfect law in our heart, e o seu amor perfeito dentro do nosso coração, He knew we could not be perfect. Ele sabia que nós não poderíamos em nós mesmos ser perfeitos. But what is it that fulfills that whole law? Agora, o que é que cumpre de forma perfeita esta lei? Those Chinese doctors knew. Law or love? What is it that fulfills that law perfectly? O que é que então que cumpre essa lei de forma perfeita? Aqueles médicos chineses sabiam. The Chinese doctors knew it was love. Eles sabiam, e a resposta era amor. I said, if I loved you like that, would I lie, steal, cheat, murder you? Eu voltei àquela pergunta, se eu amasse vocês dessa forma sacrificial, será que eu mataria vocês, ou enganaria, ou roubaria vocês? Be jealous, be envious? Eu teria inveja ou ciúme de vocês? And they said no. E eles falaram, não, de forma alguma. So I asked him, then why is it that no man can love perfectly as God is loved? E aí eu perguntei então para eles, então por que é que nenhum ser humano é capaz de amar perfeitamente da mesma forma como Deus ama? We are the creation, not the creator. E nós somos a criatura e não o Criador. Therefore, Portanto, sin came into play. o pecado entrou na história. God is perfect. Deus é perfeito. He created us perfect. Ele nos criou perfeitos. Gave us a perfect understanding of His law. Ele nos deu uma perfeita compreensão da sua It's lei. written on every human heart. A lei de Deus está escrita em cada coração humano. And He put love within us E Ele colocou o amor dentro de nós, that would fulfill it, que pudesse cumprir essa lei. but God knew that we couldn't. Mas Deus sabia que nós não seríamos capazes. So when I read my Bible, Então, quando eu leio a minha Bíblia, it says that before the foundation of the world, diz que antes mesmo da fundação do mundo, the Lamb was prepared. o Cordeiro foi preparado. So before God created the world, Então, antes mesmo de Deus criar o in mundo, His scheme of redemption, no seu plano de salvação, de redenção, He knew the only way that man could be saved Ele sabia que a única forma que os homens poderiam ser salvos is by His love. seria pelo seu amor. The same love that created man O mesmo amor que criou os seres humanos and gave man the knowledge of His love e deu aos homens o conhecimento do seu amor, is the same perfect love that will redeem man. é o mesmo amor perfeito que pode redimir os homens. That is grace. E isto é graça. Man does nothing to earn it. O homem não faz absolutamente nada para receber isto. God knew He needed it before the foundation of the world. Deus sabia, antes mesmo da fundação do mundo, He que created o the homem whole precisava world. disso. Ele criou o mundo inteiro. There's nothing in this world to give God to take away sin. Não há nada nesse mundo que nós possamos dar a Deus para que Ele tire os pecados de nós. No man is without sin. Nenhum homem está sem pecado. In 1 John chapter 1 and 2, it says, if any man says he is not a sinner, he's a liar. Em 1 João, no capítulo 1, diz que se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. It's grace and grace alone that will take us to heaven. É a graça e apenas a graça que vai nos levar ao céu. But it is God's Spirit that gives us the power to love and want to love. Mas é o Espírito de Deus que nos dá o poder para amar e desejar amar. He created you with love in your heart. Ele criou você com amor no seu coração. And that very love is the totality of your spirit. E este amor é a totalidade do seu espírito. And that love is what is always telling you, E é este amor que sempre diz a você, be good, seja bom, be kind, seja gentil, strive, lute, be shameful. tenha vergonha, I'm not sure if I'm understanding. Be ashamed. Tenha vergonha, ok. Eu falei para ele que eu não tenho Be certeza. sorrowful. Fique triste, Repent. arrependa-se. Approach the Father and ask for forgiveness. Ou seja, é este amor que fala, aproxime-se do Pai. Give me the power. E peça perdão. Give me the power to live perfectly as you are. E me dê o poder para viver de forma perfeita como o Senhor é perfeito.
You can ask for that prayer, Você pode fazer essa oração. but it's impossible for any man to live without sin. Agora veja, é impossível para qualquer homem, qualquer pessoa, viver uma vida totalmente sem pecado algum. So what sustains us? Então o que é que nos sustenta? The same love that created us O mesmo amor que nos criou is the same love that sustains é us. o mesmo amor que nos sustenta hoje na nossa caminhada. The same love that created us O mesmo amor que nos criou is the same love that teaches us, don't lie, don't kill, don't steal, don't do this. é o mesmo amor que nos ensina a não roubar, a não matar, a não fazer essas coisas destrutivas. Be kind, be merciful, be understanding. Seja gentil, seja misericordioso, seja compreensivo. I've preached all over the world, Eu já preguei em todas as partes do mundo. many times, and all over Asia, Muitas vezes, Where they're em very toda a religious. Ásia, where onde, they are very religious. onde eles são muito religiosos. But I've never, ever met one person that did not know to love as Christ is loved. That did not know. That did not know it. They know it. Mas eu não encontrei nenhuma pessoa que não entendesse, que não soubesse. Quando eu falava do amor de Jesus, elas já conheciam aquilo no coração delas. Every one of those heart surgeons knew, yeah, I ought to love like this. Ou seja, aqueles médicos chineses todos sabiam, sim, eu tenho que amar com esse amor incondicional. É o correto. All little children, Todas as crianças sabiam. every Hindu, every Buddhist, Cada hindu, cada budista, every Confucianist, cada confucionista, every atheist. cada ateu. Because we're God's children, Porque nós somos filhos de Deus, made in His image, feitos à sua imagem, with His breath, com o seu sopro de vida, with His life, com a sua vida, with His spirit, com o seu espírito, with His law, com a sua lei escrita no coração. and the very image of God, who is Jesus Christ, written upon the very human heart. E com a própria imagem de Deus, que é o próprio Jesus, impressa, escrita no nosso coração. So when you go into a village, Então, quando você vai num vilarejo, they know all that. eles já sabem essas coisas. The only thing they don't know A única coisa que eles não sabem is that Jesus is the very image of God. é que Jesus é quem é a verdadeira imagem de Deus. And when you preach Jesus, E quando você prega e fala sobre Jesus, you see the fulfillment of all the law's demands. você vê o cumprimento de toda a exigência da lei. In Matthew 5:18, Em Mateus, capítulo 5, Jesus versículo said, I 18, did not come to destroy the law. Jesus disse, eu não vim aqui para destruir a lei. Don't kill, don't lie, don't steal. Aquela lei, não Don't commit matarás, adultery. não adulterarás, Don't be envious. não tenha inveja, No jealousy. não seja ciumento. Love fulfills all of that. Porque o amor, ele cumpre toda essa lei. And so, in Jesus you see the fulfillment of the demand of the law. Então em Jesus você vê o cumprimento de todas, ou a satisfação de todas as exigências da lei. It's like any law. É como qualquer lei. State law. Leis It estaduais, por says don't exemplo. drive over 35 miles an hour. Por exemplo, certos lugares aqui não pode dirigir o seu carro acima de 35 milhas por hora. You drive 60, you get punished. Se você dirigir a 60, você vai receber uma penalidade. You don't steal. Você não deve roubar. There's a law. Existe uma lei In para every isso. country. Em todos os You países. violate the law, there's punishment. Se você violar uma lei, haverá um castigo para aquela violação. And then the law says what the punishment should be. E aí a lei diz qual deve ser a penalidade para aquele crime cometido. So the 39 books of the Old Testament, Então, os 39 livros do Velho Testamento, Moses said, Moisés disse, the law is simply this. ele disse o seguinte, a lei é simplesmente isso. Eye for eye, tooth for tooth. Um olho por olho, dente por dente. Life for life. Vida por vida. As you sow, so shall you reap. Aquilo que você semear, isso você ceifará. Law is simply the cause and effect principle. Law is simply the cause and effect principle. A lei nada mais é do que o princípio da causa e efeito. Remember that. Lembre-se disso. This is very important for you to remember. É muito importante que você se lembre disso. If I had not gone to Asia, Se eu não tivesse ido para a Ásia, I would not have understood this as clearly as I now understand. eu não entenderia isso tão bem quanto eu entendo agora. Because all of the world
Porque em todo mundo, outside of Jesus, todo mundo que está fora de Jesus, que não conhece Jesus, when they've never heard about the love of God, quando eles nunca ouviram sobre o amor de Deus, then how do they know right and wrong? como é que eles podem saber a diferença entre o certo e o errado? So Romans 2, Paul says, God has written the law in their hearts. Então, em Romanos 2, Paulo diz que Deus escreveu a lei nos seus corações. So this means when the whole world comes to God, Isso significa que quando todo mundo chega até Deus, they don't see God through grace. eles não conseguem ver Deus por intermédio ou por meio da graça. They don't see them through mercy Eles não veem a Deus através da and through misericórdia His compassion. e através da sua compaixão. They see Him through law. Eles veem Deus por meio da lei. And the law condemns. Paul says all sin and falls short of the glory of God. E a lei os Romans condena. 6:23. E a lei os condena, como Romanos 6:23 diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. So the whole world is caught in a very serious dilemma. Então o mundo inteiro está preso num dilema muito sério. Because all they know is law. Porque tudo que eles conhecem So é a if lei. they think of God, all they do is think about God giving the law, giving the law. Quando eles pensam acerca de Deus, eles imaginam Deus simplesmente dando a lei para eles. And what happens? E o que acontece? Their perception of God A sua percepção de Deus is darkened. é obscurecida. In 2 Corinthians chapter 4 verse 4, Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo it says, 4, "For the God of this world has blinded the minds of the unbelievers, diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, that they cannot see Para the que eles- glory of God in the face of Jesus Christ." para que eles não possam ver a glória de Deus na face de Jesus Cristo. How does that work? Como é que isso funciona? The simple illustration is Galatians 3. A ilustração simples é Gálatas, capítulo 3. Most people know the story. Muitas pessoas, a maioria das pessoas conhece In a the morning, história. you have Adam and Eve in the garden. Nós tínhamos lá então Adão e Eva. You say Galatians? In the garden. You said Galatians? Genesis 3. Desculpe, a passagem é Gênesis capítulo 3. Então estavam lá Adão e Eva. And so in the morning, they're in this perfect garden. Então de manhã eles estão nesse jardim perfeito. There has never been a sin. Everything is happy. Tudo está bem, eles estão felizes. Não havia, nunca jamais It's a havia paradise. pecado. É um paraíso. And so the father is there. E o pai está lá. Father said, "Now children, E o pai fala, I'm going filhos, to go away. eu vou sair um pouco. I'll be back this afternoon. E hoje à tarde eu volto. But don't any of you eat from those two trees there. Agora veja, não é para comer daquela árvore. Leave those trees alone. Deixa aquelas duas árvores lá. All the other trees you may eat from." Vocês podem comer de todas as outras And the árvores. father went. E o pai vai fazer alguma coisa. And then you know the E story, você conhece a how they história, were tempted of the devil, como eles foram tentados pelo diabo. and the woman ate the fruit and gave to the man. E a mulher comeu do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, e deu a Adão que também comeu. Then the father comes back, Aí quando o pai volta, and he couldn't see the children. ele não achava os seus filhos. Ah, children, where are you? Crianças, filhos, onde é que estão vocês? They hid. Eles estavam He escondidos. says, "Why are you hiding?" Por que vocês estão escondidos? And they said, "We were afraid and ashamed." Nós estávamos com medo e com vergonha. Question. Pergunta. When God came back, has God changed? Quando Deus volta à tarde, Deus mudou? Deus havia mudado? No. Não. He's still an infinite God of love. Ele ainda é aquele Deus infinitamente amoroso. Jesus said, "You see me, you see the Father." Jesus diz, você vê a mim, você vê ao Pai. He's the same today, yesterday, yea, and forever. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. God has not changed. Deus não muda. Who has changed? Quem é que mudou? These children have changed. Os filhos ali, Adão e Eva é que tinham mudado. Now they're afraid and they're ashamed. Agora eles estão com medo e com They're vergonha. afraid of what? Com medo do quê? God. De Deus. So now they see God's wrath. Agora eles veem, eles enxergam a They- ira de Deus. They see His anger. Eles veem Deus como estando furioso. God's not angry. Mas Deus não está furioso. God hadn't changed. Deus não mudou. They have changed. Eles mudaram. Their minds, As suas mentes mudaram. their perceptions of God, As suas percepções de Deus é que mudaram. their understanding of themselves has changed. A sua compreensão de si mesmos é que mudou. Their sin has blinded them to the beauty and glory of God. O seu pecado os cegou
para que eles não pudessem mais enxergar a beleza e a glória de Deus. They are now under law. Agora eles estão debaixo da lei. A passage that helps us to understand this Há uma passagem que nos ajuda a compreender isto. is 1 John chapter 4, 1 João capítulo 4, verse 15, versículo 15, 16, 17, 18. até o 18. He says that perfect love knows no fear. Aquela passagem diz que o amor perfeito não conhece ou lança fora o medo. True or false? É falso ou verdadeiro? It's just true. É verdadeiro isso. So I quote it from the Bible, Eu estou citando da Bíblia. but I don't let the Buddhist people or those doctors know that I'm quoting the Bible. Agora, eu não conto para aqueles médicos chineses ou aqueles budistas que eu estou citando isso a partir da Bíblia, Because it's a simple truth. porque é uma verdade pura e simples. I later will let them know that's what the Bible says. Mais tarde eu digo a eles, olha, isso quem ensina é a Bíblia. But I want to deal only with truth that you know. Mas eu quero apenas lidar com aquela verdade que eles já conhecem. I'm giving these scriptures Eu estou dando essas passagens not to prove the truth to you. não para provar a verdade para você, It is true. porque ela é verdade. Whether it's in the Bible or not, it's still true. Estando ou não na Bíblia, ela continua sendo verdade. So John says, Então João diz, perfect love knows no fear. o perfeito amor lança fora o medo. But fear has to do with punishment. Agora, o medo tem a ver com castigo. True or false? Falso ou verdade? See, it's just true. Claro que é verdade. So in the garden, Então lá no Jardim do in Éden, the morning there's no fear. e de manhã não tem medo algum. So I know they have a loving relationship with God. Então de manhã existe uma relação amorosa com Deus. They have a gracious relationship with God. Eles têm uma relação graciosa com Deus. But when God came back in the evening, Mas quando Deus volta à tarde, had God changed? Deus tinha mudado? No, Não. they had changed. Eles é que tinham mudado. Their sin O pecado deles has now caused them fez com que agora eles to perceive God through law. percebessem Deus a partir da lei. And law is a cause and effect. E a lei tem a ver com causa e efeito. You've done wrong, you must be punished. Você faz a coisa errada, você tem que ser punido. So, the relationship that they had Então esse in relacionamento the que eles evening when tinham, God came back had been changed. então o relacionamento que eles tinham com Deus de manhã, quando chega à tarde, esse relacionamento já tinha mudado. It was not a loving relationship. Não era mais um relacionamento amoroso, It was a relationship under law. agora era um relacionamento debaixo da lei. And the law of sin and death, E a lei do pecado e da morte, had it changed God? ela tinha mudado Deus. God's still the same infinite God of love. Deus continua sendo o mesmo Deus de amor infinito. The only thing that's changed A única coisa que mudou is their perception, era a percepção the deles, way they think. a forma de pensar deles. Now do you understand? Você entende agora? Jesus came Jesus veio to take away this law. para remover essa lei. He said, I didn't come to destroy this law. Vejam, eu não vim para destruir a lei, I came to fulfill it. ou melhor, eu vim para cumpri-la, The para law, satisfazê-la. the law that was given to Moses for the children of Israel, Aquela lei que foi dada a Moisés para os filhos de Israel, and the law written in the heart of all the Gentile world e a lei escrita no coração de todos os gentios, was the same law. era a mesma lei. The law originally A lei, originalmente to the Jewish people dada was the Ten Commandments. aos judeus, foram os 10 mandamentos. The law written in the heart of every man A lei escrita no coração de cada ser humano is the same 10. são os mesmos 10 mandamentos. But Porém, the word Sabbath, people may say, well, what about the Sabbath? aquela palavra, o sábado ou o sabá, o que significa essa palavra? What it's emphasizing is that every man must have a day of rest. O que enfatiza, essa palavra enfatiza que cada homem deve ter um dia de descanso. You don't kill, lie, steal, cheat, and be sure that every man has a day to rest. Você não deve matar, roubar, destruir, etc. e tal, mas também tem que se certificar de ter um dia de descanso. And no matter where you go, E não importa aonde você all over the vá, world, em qualquer parte do mundo, everybody knows todo mundo sabe man must have a rest. que o ser humano tem que ter um dia de descanso. So, Então vamos voltar. when God came back in the evening, Quando Deus voltou de volta à tarde, He is veio à still tarde, infinite love. He has not changed. Deus não tinha mudado à tarde.
they have changed. Adão e Eva tinham mudado. Now they project on God their perception Agora eles projetam para Deus a sua percepção de Deus under law. debaixo da lei. For if you sin, you must be punished. Se você peca, você tem que ser castigado. And all sin and fall short of the glory of God. E todos pecaram e estão destituídos da glória So de this Deus. law is the condemnation. Então esta lei é a condenação. This is the argument of Paul in his Roman letter. E esse é o argumento de Paulo na sua carta aos Romanos. So when you read the book of Romans, Então quando você lê o livro de Romanos, especially chapters 7 and 8, especialmente os capítulos 7 e 8, you see that Paul says, who will save me from this body of sin? então ele pergunta, quem me salvará desse corpo de pecado? For he said, the good that I would do, I do not, Aquela coisa boa que eu gostaria de and the fazer, eu evil não that I faço. would do, and the evil that I would not do, that I do. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Wretched man that I am, who shall deliver me from this body of sin? Miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo de pecado? And Paul cries out, E Paulo chora e clama a Deus. thank God, Jesus Christ. E aí ele exclama a Deus, graças a Deus por Jesus Cristo. So if any man is in Christ, Porque quando alguém está em Cristo, he has a complete change of perception. então ele passa a ter uma completa mudança de percepção. He doesn't see God through the law. Ele não vê mais Deus por meio da lei. For in Jesus Christ the law is taken away. Porque em Jesus Cristo, que cumpre a lei, ele remove a lei. And now it is the Spirit. E agora então passa a ser o Espírito. In 2 Corinthians 3, E 2 Coríntios 3, Paul said, you are our epistles, quando Paulo fala assim, vocês são as nossas cartas, written and engraven on the human heart, escritos e gravados no coração humano. not with the letter, Não com a letra, but with the Spirit, mas com o Espírito. not written in stone or with ink, Não escrito em pedra ou com tinta, but with the Spirit of the living God. mas com o Espírito do Deus vivo. That is the new covenant. Esta é a nova aliança. It's a relationship with God in the Spirit, É uma- not through the law. É um relacionamento com Deus pelo Espírito e não pela lei. So once you accept Jesus, Então, uma vez que você recebe once you see Jesus, Jesus, uma vez que você vê Jesus, what is it that you see? o que é que você vê? You see God's love Você vê o amor de Deus in the cross. na cruz. You see the law. Você vê a lei The law is nailed to the e cross. você vê que a lei está lá pregada na cruz. In John 1, E João 29, João 1:29. John said, behold the Lamb of God that taketh away the sin of the João world. Batista fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. In Hebrews Em Hebreus, chapter 10, capítulo 10, 9. he was crucified once for all. Ele foi crucificado uma vez por todos. He took away the law. Ele levou sobre si a lei. In Hebrews 9:15, Em Hebreus 9, versículo 15. he's the mediator of a new covenant.